Nesse trecho de Ezequiel, capítulo 45, o Senhor estabelece a oferenda obrigatória do povo, um cesto do efá para cada homer de trigo, e um bato para cada 10 batos de óleo, e uma ovelha a cada 200 cabeças para os sacrifícios. Essa oferta é destinada ao príncipe, que deve prover todos os holocaustos, oblações e sacrifícios pelos pecados para as festas anuais e os sábados, a fim de fazer expiação pela casa de Israel. O texto detalha a expiação do santuário, no primeiro dia do primeiro e do 7º mês, com um novilho. É descrita a celebração da Páscoa de 7 dias, onde o príncipe provê um touro pelo pecado por si e pelo povo, e holocaustos diários. Os mesmos rituais e ofertas são ordenados para a festa do 7º mês. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 45, dos versículos 13 ao 25. Eis a oferenda que separareis, um cesto do efá para cada homer de trigo e por homer de cevada. Para o óleo, a oferta será de um bato por uma dezena de batos ou por coro. O coro equivale a um homer, quer dizer, a 10 batos. Das pastagens de Israel será oferecida uma ovelha por rebanho de 200 cabeças para a oblação. O holocausto e os sacrifícios pacíficos, a fim de servir de vítima expiatória por eles, oráculo do Senhor Javé. E de toda a população da terra será tomada essa oferenda em proveito do príncipe em Israel. É, porém, o príncipe que terá de fornecer os holocaustos, as oferendas, as libações para as festas, as neomênias e os sábados e todas as solenidades da casa de Israel. É ele quem proverá os sacrifícios pelos pecados, a oblação, o holocausto e sacrifícios pacíficos oferecidos em expiação pela casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. No primeiro dia do primeiro mês, tomarás um novilho sem defeito para fazer expiação do santuário. O sacerdote tomará do sangue da vítima sacrificada pelo pecado e porá nos batentes da porta do templo, nos 4 cantos da base do altar e nos batentes da porta do átrio interior. Farás a mesma coisa no primeiro dia do 7º mês, por intenção de todos que pecaram por erro ou inadvertência. Assim fareis a expiação pelo templo. No 14º dia do primeiro mês, tereis a festa da Páscoa. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Naquele dia, o príncipe sacrificará por si mesmo, como por toda a população da terra, um touro pelo pecado. Em seguida, durante os 7 dias da festa, oferecerá ele diariamente ao Senhor o holocausto de 7 touros e 7 carneiros sem defeito, do mesmo modo que um bode por dia em sacrifício pelo pecado. A modo de oblação, ofertará um efá por touro, um efá por carneiro e um hin de óleo por efá. No 15º dia do 7º mês, por ocasião da festa, oferecerá durante 7 dias os mesmos sacrifícios pelo pecado, os mesmos holocaustos, as mesmas oferendas e as mesmas libações de óleo. O capítulo 46 de Ezequiel, Deus estabelece o calendário de abertura do pórtico oriental, apenas nos sábados e luas novas, e o ritual de participação do príncipe no culto. A lei ordena sacrifícios diários perpétuos. Em seguida, Deus fixa as regras de herança para o príncipe, garantindo a propriedade aos seus filhos e limitando as doações a servidores, para evitar a opressão e o despojamento do povo. O capítulo conclui detalhando as cozinhas sagradas para os sacerdotes e servidores, reafirmando a necessidade de separar as coisas santas do contato com o povo. Ezequiel capítulo 46. Eis o que diz o Senhor Javé. O pórtico do átrio interior que fica fronteiro ao oriente será fechado durante os 6 dias consagrados ao trabalho. Ele será aberto no dia de sábado, assim como na lua nova. O príncipe, chegando de fora para o vestíbulo do pórtico, se colocará perto dos portais do pórtico, enquanto os sacerdotes oferecerão seu holocausto e seus sacrifícios pacíficos. Após haver se prosternado sobre o limiar do pórtico, ele se retirará, mas o pórtico não será fechado até a tarde. O povo se prostrará diante do Senhor à entrada desse pórtico nos dias de sábado e de lua nova. O holocausto que oferecerá o príncipe ao Senhor no dia de sábado será de 6 ovelhas sem defeito e de um cordeiro intacto. A oferenda para o cordeiro será de um efá. Para as ovelhas, ela será deixada à sua escolha. Quanto ao óleo, ele oferecerá um hin por efá. No dia da lua nova, oferecerá um novilho sem defeito, 6 ovelhas e um carneiro sem defeito.
A oferenda para o carneiro será de 1 efá. Para as ovelhas será proporcional aos seus meios. Quanto ao óleo, oferecerá 1 hin por efá. Logo que chegar, o príncipe passará pelo vestíbulo do pórtico e, ao sair, tomará idêntico caminho. Quando o povo vier apresentar-se diante do Senhor, por ocasião da solenidade, aquele que tiver entrado pela porta norte para se prosternar, sairá pela porta sul. O que vier pela porta sul, sairá pela porta norte. Não voltará pela porta que tiver tomado a entrada, mas sairá pela porta que tiver diante de si. O príncipe ficará no meio deles, entrando e saindo como eles. Por ocasião das festas e solenidades, a oferenda será de 1 efá por touro e por cordeiro. Para as ovelhas, será deixada a sua escolha. No que toca ao óleo, oferecerá 1 hin por efá. Quando o príncipe quiser oferecer ao Senhor um holocausto voluntário ou um sacrifício pacífico, será aberta a porta que olha para o oriente, e ele oferecerá seu holocausto e seu sacrifício pacífico, como faz no dia do sábado. Quando sair, a porta será fechada imediatamente após ele. Imolarás diariamente ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano sem defeito. Assim farás cada manhã. Como oferenda, oferecerás ao Senhor todas as manhãs com o cordeiro 1/6 de efá, assim como 1/3 de hin de óleo para emudecer a farinha. Esta é uma regra perpétua. Será oferecida a cada manhã um cordeiro de oblação com o óleo em holocausto perpétuo. Eis o que diz o Senhor Javé: se o príncipe fizer a um de seus filhos uma doação do seu domínio, esse donativo pertencerá a seus filhos a título de propriedade patrimonial. Se fizer semelhante donativo a um de seus servidores, a doação pertencerá também a este, mas unicamente até o ano da libertação, no qual ela retornará ao príncipe, e só a seus filhos que continuará como herança. O príncipe nada usurpará do patrimônio do povo, despojando de alguma de suas propriedades. Ele constituirá um patrimônio a seus filhos unicamente de sua propriedade, a fim de que ninguém dentre o meu povo seja privado de suas posses. Ele me conduziu logo a seguir pela entrada vizinha do pórtico, as câmeras sagradas reservadas aos sacerdotes, frente ao norte, e eu vi lá um espaço ao fundo para o ocidente. É ali, disse-me, o lugar onde os sacerdotes cozem as carnes oferecidas em sacrifícios pelo pecado e pelo delito, e onde cozem as oferendas, a fim de não levá-las ao átrio exterior e não tocar o povo com as coisas santas. Em seguida, fez-me sair para o átrio exterior e passar diante dos 4 ângulos do átrio, em cada um dos quais havia um pátio. Nos 4 ângulos do átrio encontrava-se ainda pequenos pátios, medindo 40 côvados de comprimento por 30 de largura, todos 4 iguais. Todos os 4 cercados de um muro, ao pé do qual, em toda a volta, havia fogões. São, disse-me ele, as cozinhas, onde os servidores do templo cozem as carnes das vítimas oferecidas pelo povo. Nesse trecho de Tiago, capítulo 2, ele responde a um possível objetor que tenta separar fé e obras, estabelecendo que a única fé visível e verificável é aquela que é demonstrada pela ação. Ele ridiculariza a fé meramente intelectual, comparando-a à dos demônios. Usando os exemplos de Abraão e Raabe, ele prova que a fé se aperfeiçoa e se completa pelas obras, concluindo com uma analogia. Assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, dos versículos 18 a 26. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Também iremos ver o capítulo 3 de Tiago. Nesse trecho, ele adverte os cristãos contra o desejo de se tornarem mestre, pois o julgamento será mais severo, já que todos caímos, especialmente pela palavra. A língua, embora pequena, é comparada ao freio do cavalo, ao leme do navio e a uma pequena chama que incendeia uma floresta. O autor a descreve como mal irrequieto e veneno mortífero, contaminada pelo inferno. Em contraste, Tiago exorta a buscar a sabedoria que vem do alto, caracterizada pela pureza, paz, misericórdia e ausência de parcialidade. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grande que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. No trecho do Salmo 118, o salmista implora que Deus veja sua aflição e o liberte, pois ele não se esqueceu da lei. Ele pede que Deus tome em suas mãos a sua causa e o vingue, dando-lhe a vida conforme sua promessa. Ele afirma que a salvação está longe dos pecadores que não observam a lei, mas apela à grandeza das misericórdias de Deus para ser mantido vivo. Apesar do grande número de perseguidores, o salmista declara que não se aparta dos preceitos e sente desgosto ao ver os prevaricadores que desobedecem à palavra. Ele pede que Deus o conserve vivo segundo sua promessa por causa do seu amor pelos preceitos. A conclusão é que o sumário da palavra de Deus é a verdade, e seus decretos de justiça são eternos. Salmo 118, dos versículos 153 ao 160. Vede a minha aflição e libertai-me. Por que não me esqueci de vossa lei? Tomai em vossas mãos a minha causa e vingai-me. Como prometeste, dai-me a vida. Longe dos pecadores está a salvação, e daqueles que não observam as vossas leis. São muitas, Senhor, as vossas misericórdias. Dai-me a vida segundo as vossas decisões. Apesar do número dos que me perseguem e oprimem, não me aparto em nada de vossos preceitos. Ao ver os prevaricadores, sinto desgosto, porque eles não observam a vossa palavra. Vede, Senhor, como amo vossos preceitos. Conservai-me vivo, segundo vossa promessa. O sumário da vossa palavra é a verdade. Eternos são os decretos de vossa justiça. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 37, o sábio adverte contra o conselheiro que incentiva uma ação arriscada, mas que está, na verdade, armando um laço para testemunhar o fracasso.
Ele fornece uma extensa lista de pessoas que não devem ser consultadas em assuntos específicos, pois o conselho será viciado por seus próprios vícios e interesses. Em contraste, o leitor é instruído a ser assíduo junto a um santo homem, que seja fiel ao temor a Deus e que esteja disposto a compartilhar da sua dor. Ele exorta a fortalecer o coração prudente como bem de maior valor, pois a alma de um santo homem descobre a verdade com mais clareza do que a observação meramente humana. Eclesiástico capítulo 37, dos versículos 10 ao 18. Teme que ele plante uma estaca no solo e te diga: estás no bom caminho, enquanto se põe defronte para ver o que te acontecerá. Vai consultar o homem sem religião sobre as coisas santas, um injusto sobre a justiça, uma mulher sobre sua rival, um tímido sobre a guerra, um mercador sobre o negócio, um comprador sobre uma coisa para vender, um invejoso sobre a gratidão, um ímpio sobre a piedade, um homem desonrado sobre a honestidade, um lavrador sobre o seu trabalho, um operário contratado por um ano sobre o término de seu contrato, um criado preguiçoso sobre uma grande tarefa. Não confie neles e em nenhum de seus conselhos. Se, porém, assíduo junto a um santo homem, quando conheceres um que seja fiel ao temor a Deus, cuja alma se irmã na tua, e que compartilhará da tua dor quando titubeares nas trevas. Fortalece em ti um coração prudente, pois nada tem mais valor para ti. A alma de um santo homem descobre às vezes melhor a verdade que 7 sentinelas postas em observação numa colina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.